Olá, hoje o nosso grupo, que é composto por Alexandrina, Aline Baldes, Aline Sarter, Lana, Lara e Lília, nós trouxemos um vídeo para apresentar o nosso trabalho de finanças. Então agora eu vou passar uma pequena introdução do que veremos ao longo desse vídeo. Nesse vídeo, nós iremos apresentar um caso que envolve a empresa Magazine Luiza, onde ela se envolveu em uma polêmica após ela abrir as inscrições para o seu programa de trainee. Porém, dessa vez, o seu processo seletivo ele foi voltado exclusivamente para a população negra e algumas pessoas acabaram acusando essa empresa de um possível racismo reverso. Antes de irmos entender este caso dessa empresa, eu irei passar duas definições de racismo para a gente entender. O racismo estrutural e o racismo institucional. Então, o racismo estrutural, ele consiste nos comportamentos, pensamentos, falas e discursos racistas que foram naturalizadas na nossa sociedade brasileira. E se intensificam o preconceito racial, ainda que indiretamente. A discriminação, ela está tão enraizada e naturalizada que a violência e a morte de negros já não espantam o povo brasileiro e muitas vezes também não comovem ninguém. Um exemplo de racismo estrutural são as falas muito comuns no nosso cotidiano que a gente nem percebe o quão racistas são, como a palavra denegrir ou as expressões como inveja branca ou criado mudo. Agora, já o racismo institucional é aquele tipo de racismo que ocorre em diversos tipos de organizações e instituições da sociedade. Ou seja, quando um grupo possui privilégios em relação ao outro, e por isso a diferença de tratamento e na distribuição de serviços. Podemos citar como, por exemplo, deste tipo de racismo, o fato em que as mulheres negras recebem menos anestesias do que as mulheres brancas durante uma cesariana. Agora nós iremos entender mais sobre este caso que ocorreu na empresa Magazine Luiza. A empresa Magazine Luiza anunciou seu primeiro processo seletivo para a contratação de apenas pessoas negras para trainee em 2021, que acabou gerando diversas polêmicas nas redes sociais. Para muitas pessoas, o ato foi visto como uma forma de diminuir a desigualdade, pois acabaria dando mais oportunidades aos negros, pretos e pardos de ocupar um cargo mais importante da empresa, como a chefia, que segundo o IBGE é constituída por apenas 30% de negros, que apesar dos mesmos representarem mais da metade da população. Em contrapartida, algumas pessoas alegaram que a ação é o que chamamos de racismo reverso. Do ponto de vista jurídico, as medidas da empresa Magazine Luiza têm como o objetivo de eliminar desigualdades que foram historicamente acumuladas. Sendo assim, ela não poderia ser considerado crime de racismo, afinal, nem todas as pessoas se beneficiam do artigo 5º da Constituição, que garante direitos legais de igualdade para todos os brasileiros. Atualmente, essa empresa ela alega ter no quadro de funcionários 53% de pretos e pardos e garante que deseja desenvolver talentos para ajudar a ampliar a voz da negritude e torná-los futuros líderes. Davi Tangerino, que é um advogado criminalista, alega que a medida não foi tomada para impedir a contratação de brancos, mas para promover uma igualdade racial dentro dos quadros da empresa, que é o oposto do racismo reverso, já que os brancos predominam o mercado de trabalho e continuam
tendo muito mais chances de chegar a cargos mais importantes dentro de uma empresa. Alessandra Benedito, que é uma professora na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, concorda dizendo que é uma iniciativa como essa só poderia ser considerada crime de racismo se a igualdade de oportunidade já tivesse sido alcançada. E neste caso, a empresa estaria priorizando um grupo em detrimento de outro, sem qualquer justificativa plausível. Entretanto, os deputados Carlos Jorge e Daniel Silveira, eles disseram que formalizariam uma ação contra a empresa Magazine Luiza, alegando que a empresa estaria cometendo um ato de racismo. A filósofa Djamila Ribeiro, que é autora do livro Pequeno Manual Antirracista, diz ser ideológico o conceito racismo reverso, porque se trata de uma falta de entendimento do que é o racismo como um sistema de opressão. E, de acordo com essa autora, para ver o racismo é necessária relações de poder, como foi no caso da escravidão no Brasil, que desestabiliza a população e priva o povo negro de direitos até nos dias atuais. Ou seja, ações como a da Magazine Luiza promovem a equidade e, em suas próprias palavras, tratam como igualdade os desiguais. Agora nós iremos fazer uma análise de como este caso desta empresa afetou o seu financeiro. Então, segundo alguns especialistas, a Magazine Luiza também terá ganhos próprios com essa iniciativa, uma vez que as empresas favorecem seu próprio negócio ao reduzir as desigualdades raciais. Há estudos que comprovam que os ganhos financeiros quando o quadro de empregados é mais diversos, é maior. Para a professora na área de recursos humanos Georgette Lemos, o desenvolvimento econômico do país ele só virá quando a população negra, representada por cerca de 57% da população, for incluída economicamente. Então, agora por fim, para embasar os fatos anteriormente citados, nós trouxemos alguns dados importantes que irão exemplificar e mostrar a gravidade do problema que aflige a população brasileira, sendo eles: segundo o censo do Poder Judiciário, somente cerca de 15% dos magistrados brasileiros são negros. Porém, no Brasil, 56% da população se declara negra, segundo o IBGE, deixando bem claro uma grande desigualdade e racismo estrutural impregnado no sistema judiciário, que acaba afetando também o sistema carcerário, já que o mesmo é composto majoritariamente de negros e pardos, com 61,7% da população das cadeias. Para ser exata, este dado foi retirado do DEPEN. Outro dado que ilustra a desigualdade existente no Brasil e que reflete o racismo é a diferença social existente por conta da raça ou cor do indivíduo, já que os 10% da população com menor rendimento per capita, que são 75,2%, são negros. E agora nós trouxemos algumas imagens que foram retiradas de uma pesquisa do IBGE de 2018. Nessa primeira imagem, nós podemos ver uma grande desigualdade na ocupação de cargos gerenciais em empresas. Nós podemos perceber que mais da metade dos cargos
com 68,6%, são ocupados por brancos. Então, há uma grande desigualdade nesses cargos nas empresas. E somente 29,9% desses cargos são ocupados por negros pardos. E nessa próxima imagem, ela representa a distribuição de renda e condição de moradia. E ao olharmos a imagem, já podemos perceber uma grande desigualdade, que há com mais de 32% da população parda e negra vive com uma renda que é inferior a R$ 26 por dia, e tem uma porcentagem que vive com menos de R$ 10 por dia. E essa outra imagem, a terceira imagem, ela traz a taxa de homicídio por 1.000 jovens em 2017. Ao analisarmos essa imagem, a gente vê que quase 100% destes homicídios foram de pessoas negras e pardas. E nessa outra imagem, a gente vê a realidade da educação, que também é muito afetada pela essa desigualdade. E o analfabetismo entre a população negra é muito maior em relação à população branca, ou seja, o básico está sendo negligenciado. E os dados mostram isso, já que 3,6% das pessoas de 15 anos ou mais de cor brancas eram analfabetas. Mas analisando em relação às pessoas negras, pardas e pretas, a taxa pode chegar a 8,9% de analfabetos até os 15 anos. Nessa imagem traz a representação política, que podemos perceber que mais da metade das representações políticas em nosso país são de pessoas brancas. E outro dado que traz muita preocupação é a porcentagem de pessoas negras que estão desempregadas no nosso país, que totalizam 63,7%, ou seja, são 8.300.000 cidadãos que estão sem empregos no nosso país. E quando conseguem um emprego, eles chegam a ter uma diferença do salário médio até de 73% aos homens brancos. Então, podemos ver que esse também é um dado muito preocupante. Então, chegamos no fim do nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.